Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, 7. Enquanto Noé estava pregando sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Foi assim que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente no que Deus diz. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para ver a estranha cena e ouvir as palavras sinceras e fervorosas daquele distinto pregador. Cada batida desferida na arca era um testemunho para o povo. O tema da lição de hoje é: para todas as gerações. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Peça também um estudo bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que é inscrito no canal Pão do Advento. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever e compartilhe também o canal com todas as pessoas que você conhece, né? Então aqui a gente procura estudar a palavra de Deus de uma forma mais simples, mais clara, assim, mas a gente procura também, na medida do possível, se aprofundar nos temas, né? E nós temos essa playlist aqui de estudos da lição da Escola Sabatina. Então nós temos, nós estamos estudando agora sobre as alianças, mas nós temos aí muitos outros vídeos. Você que está começando agora a seguir o canal, você pode acompanhar os outros vídeos, você vai aprender da mesma forma as lições passadas, certo? E se você tiver dúvidas sobre elas, só mandar pergunta para mim. Tem os contatos na descrição do vídeo. Você pode tanto mandar perguntas pelos contatos, pode mandar perguntas também nos comentários ali do vídeo aqui embaixo, e você pode também pedir um curso bíblico, né? Se você quiser, eu mando para você um curso bíblico online. Então a gente manda pelo WhatsApp, manda pelo e-mail, você responde, no final você recebe também um diploma e um brinde, tá certo? Então é isso aí. A gente vai continuar hoje estudando aqui o tema das alianças, e hoje nós vamos falar sobre a aliança que Deus fez com Noé. Então nós vamos falar sobre dilúvio, ainda estamos no livro de Gênesis, vamos falar sobre o dilúvio, né, um tema aí que é controverso aí, até no mundo cristão mesmo. Tem cristão que não acredita que houve dilúvio universal, né, outros creem e afirmam que o dilúvio é universal. Particularmente, adventista do sétimo dia, eu defendo as crenças adventistas do sétimo dia. Nós cremos que o dilúvio foi um dilúvio universal. E quais motivos, né? Primeiro, porque o texto ele está relatando exatamente isso, né? Deus inundou a terra, Deus inundou a terra, inundou o planeta, né? E se Deus tivesse feito um dilúvio apenas um dilúvio parcial, assim, territorial, ele estaria mentindo, porque quando termina, né, quando o dilúvio acaba, quando as águas baixam, ele faz um acordo, faz um pacto ali com Noé, dizendo que nunca mais fará a terra passar por aquilo novamente. E nós sabemos que dilúvios territoriais, e nós sabemos que dilúvios locais já aconteceram muitas e muitas vezes, né, na história. Então, né, muitos lugares sofreram com alagamentos terríveis que cobriram as casas, os prédios, né? Isso aí não é para quem estuda história, isso não é novidade, não. Então, se Deus tivesse falado que nunca mais ia ter um dilúvio local, então ele mentiu, porque teve muitos outros depois, né? Então ele estava falando de um dilúvio universal. Dilúvio universal nunca mais houve nem haverá, né? Então, mas nós vamos falar sobre isso no decorrer da lição, né? Antes da gente entrar no tema, eu só quero relembrar aqui alguns pontos sobre as alianças. Então vocês estão vendo aí um gráfico. Esse gráfico aí foi feito pelo
pelo pastor Leandro Quadros, né? Conhecido aí de muita gente aí pelo trabalho que ele faz na Novo Tempo também, no programa Na Mira da Verdade. O professor Leandro Quadros, ele enumerou aqui as alianças. Então você tem ao centro aí a aliança eterna, né, descrita lá em Hebreus 13, 20, assim que a Bíblia chama a aliança que Deus fez com o homem de aliança eterna, e é bom atentar para esse nome, porque se ela é eterna, né, ela tem uma duração muito grande aí, né, ela tem um princípio muito longínquo e não vai terminar nunca, né, ela é eterna. E o livro de João 1:29 também complementa essa questão aí. Então nós temos ali no quadro laranja a primeira aliança, a aliança adâmica, né? Na verdade, há uma aliança anterior a essa aí, a aliança edênica, né? Aquela que é feita no Éden ali, na criação, na época que havia paz, né? O acordo que Deus fez com os homens, eles teriam de tudo, governariam tudo, né? Deus havia dado tudo para eles, mas eles não deveriam comer do fruto da árvore proibida, né? Infelizmente eles quebraram essa aliança, e depois da queda Deus fez outra aliança com eles, lá em Gênesis 3:15. Essa nós chamamos essa aliança de aliança adâmica. Depois nós temos a aliança noética, essa que nós vamos tratar hoje aqui. Vamos tratar em seguida da aliança abraâmica, né? Vamos tratar sobre a aliança abraâmica. Depois a aliança mosaica, essa aqui é bem, essa aqui vai ser a parte mais complexa talvez dos nossos estudos. A aliança davídica e a nova aliança, né? Deus fez uma nova aliança com o seu povo. Por que foi necessário fazer uma nova aliança? Ou será que todas as alianças são uma aliança só? Né? O texto aqui de Leandro Quadro, aqui no gráfico dele, declara o seguinte: todas as alianças ensinam o mesmo e único plano da salvação. Então, em essência, elas são uma só, mas elas são diferentes em determinadas características, e principalmente no caso da aliança mosaica. A aliança mosaica ela vai trazer um desafio aí para a gente poder entender bem essa questão da aliança. Vamos lembrar também aqui os princípios fundamentais da aliança. Uma aliança é um acordo entre duas partes. Então, nós temos aí Deus fazendo aliança com o ser humano, e é interessante que na Bíblia, a Bíblia deixa bem claro isso, que a aliança parte sempre da parte de Deus. Não é o homem que vem conversar com Deus e fala assim: olha, pai, vamos fazer um acordo aí, né? Vamos entrar em um acordo. Não, Deus é quem sempre toma a iniciativa. Foi Deus quem foi procurar Adão e Eva no Éden, mesmo sabendo do que eles já tinham feito, que eles já tinham realizado, da sua queda, mas ele os procura, faz um pacto, faz uma aliança. E todas as vezes que o homem caiu na aliança, né, quebrou sua aliança, Deus foi lá e procurou ele para renovar, para fortalecê-lo. Somente em casos de muita rebeldia, como é o caso que nós vamos ver hoje, Deus ele teve que não quebrar a aliança, ele não quebra a aliança. Infelizmente, existe uma multa contratual, que é o quarto ponto, né? Então, o segundo ponto, obrigações mútuas. Cada parte possui direitos e deveres. Terceiro, um contrato vincula apenas as partes. Então esse é um acordo feito entre essas duas pessoas e acabou. Não tem mais ninguém no meio dessa história, não. É entre Deus, no caso aqui, entre Deus e os homens. E é preciso haver uma previsão de multa contratual. Se alguém quebrar o contrato, tem uma multa. Paga uma multa, né? Infelizmente, nós vamos ver aqui que a multa que a humanidade teve que pagar foi muito cara. Mas foi necessária. Termos do concerto eterno. Então Deus fez um concerto, o concerto adâmico lá, já é o concerto eterno. Então o homem ele tem deveres e direitos. Qual é o dever do homem? Obediência integral. Quais são os direitos? Vida eterna. Deus também tem direitos e deveres. Qual é o dever de Deus? Conceder a vida eterna. Qual é o direito de Deus? Receber adoração e obediência. Muita gente esquece dessa parte. Muita gente gosta de falar de adoração. Adoração é uma coisa maravilhosa, é gostoso, faz bem, mas a verdadeira adoração, ela gera obediência. Quando você adora, você já está obedecendo até. Porque isso é um pedido de Deus. Deus pediu isso, ele pediu adoração, é um mandamento dele. E a quebra disso aí acarreta em multa. Qual é a multa? Morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Só que nesse novo acordo aqui, porque o homem ele não tem jeito, ele peca continuamente, ele é pecador por natureza,
Então, ainda que ele não cometesse o ato pecaminoso, ele ainda é condenado à morte, porque ele tem a natureza, ele não tem mais uma natureza que é agradável a Deus. A partir do momento que o homem caiu, mudou a natureza dele. Nesse novo contrato, nós temos, né, além dos direitos e deveres da multa contratual, nós temos um termo de misericórdia. Nesse termo, Deus concede vida eterna como dom gratuito. Está lá em Romanos 6,23. A vida eterna é o dom gratuito de Deus. Por que esse termo entra na questão? Porque o homem não tem condições de viver de acordo com o contrato que foi feito. Ele não tem condição de ser obediente, de ter obediência integral. Né? Ele vai ter uma obediência integral de acordo com as suas possibilidades, mas essas possibilidades não são aquilo que Deus previu, que Deus deseja, né? O que é necessário para estarmos na presença dele. Então o que ele faz? Ele, como ele ama o homem, ama o ser humano, ele concede um meio de escape. Né? Então nós temos um termo de misericórdia. E como é que funciona esse termo aí? O filho dele, já que o homem não consegue obedecer perfeitamente os seus mandamentos, o filho dele vem e obedece perfeitamente os mandamentos e cumpre toda a lei. E o que mais o filho dele faz? O homem merecia a morte. O filho dele agora assume também o lugar do ser humano nessa dívida aí. Ele toma a dívida para si e morre no lugar do ser humano. Ele, inocente, perfeito, sem pecado, 100% homem, 100% Deus, paga a dívida do pecador, de todos os pecadores. E aí, esse é o termo maravilhoso. Esse é o plano da salvação. Né? E esse é o conserto eterno. Estava na mente de Deus muito antes do homem cometer a sua transgressão. Vamos ao primeiro tópico, gente. O primeiro tópico diz assim, o princípio do pecado. Então nós temos aqui uma lista do que aconteceu após a queda. A gente vê que o pecado ele foi gradual. Então a gente tem que levar em consideração também outra questão aqui. Porque muita gente pode achar, mas que coisa injusta, né? Porque o tempo dos antediluvianos, né, antes do dilúvio, ele durou ali mais ou menos quase 2000 anos, né? Ele durou mil anos e pouco, eu não lembro agora a quantidade de anos, mas não foi um período muito grande. Foi o período quase de vida de Adão. Né? Adão viveu quase 1000 anos, né? Alguns ultrapassaram essa idade, e o tempo todo daquele povo foi um pouco mais que isso aí. E aí Deus vem trazendo a condenação sobre eles. Mas por que Deus trouxe a condenação? Aqueles homens, eles eram diferentes da gente. A gente não vai ter tempo aqui de analisar todos os aspectos do povo antediluviano, mas eles eram maiores, eles eram fortes, eles eram saudáveis, eles tinham um intelecto superior ao nosso. Então eles ainda carregavam muito daquele vigor original de Adão e Eva no Éden. Eles carregavam muito daquilo. Era muita força. O clima da terra era um só, não havia chuva, nunca choveu. Antes do dilúvio, nunca houve chuva. A palavra de Deus diz que uma neblina cobria a terra e regava as plantas. Então as plantas eram regadas com essa chuva. Então havia uma distribuição, né, de terras e mares que tornavam o clima da terra perfeito, né, sem sem o frio terrível e destruidor, sem aquele calor abrasante dos desertos como nós vemos hoje. Era um clima agradável em toda a terra, isso trazia saúde, a alimentação deles era muito mais forte do que a nossa hoje. Então a terra ainda tinha muito daquela pureza original, né? Embora contaminada pelo pecado e amaldiçoada já, ela ainda trazia muito daquela força, daquele vigor. E, graças a esse intelecto privilegiado e a quantidade de anos de vida que eles viviam, as gerações que vieram de Caim se tornaram corruptas demais. Então você imagina, o ser humano hoje, com a mente já enfraquecida, consegue ser corrupto de uma forma terrível. Olha só os exemplos que nós temos na história. Adolf Hitler, esses grandes ditadores aí,
psicopatas terríveis que andam pelo mundo causando morte e destruição. Temos muitos e muitos casos no mundo hoje. Naquela época, o intelecto privilegiado deles ocasionava um rigor muito maior na maldade também. A maldade era muito mais intelectualizada, era muito mais poderosa. E eles conseguiram contaminar o mundo todo com essa rebeldia. A geração de Caim condenou a humanidade toda. Então vamos ao início aqui. Ó. Como foi essa queda gradual? Primeiro comeram do fruto, nossos pais, lá em Gênesis 3:6. Depois já veio o quê? Logo com o pecado veio a desarmonia do casal, um colocando a culpa no outro, e no final colocaram a culpa em Deus, porque Deus foi quem os criou, foi Deus quem criou a serpente. Então o culpado de tudo aquilo era Deus. O homem se exime de toda a sua culpa. Depois vem Caim, que se ira contra Deus e seu irmão. Caim se ira contra Deus e seu irmão. Depois Caim mata Abel, o seu irmão. Né? Lameque, que é da descendência de Caim, ele vai adiante. Caim ele se casou, né? Caim se casou conforme os critérios estabelecidos no Éden, né? Ele teve uma esposa. Mas Lameque é o primeiro relato, né? O primeiro relato aqui de poligamia acontece com Lameque, da descendência de Caim. Então a família já começou a sofrer ali mutações. Né? Lameque se torna também homicida duas vezes. Caim matou uma vez, Lameque matou duas, e por motivos assim, quer dizer, o motivo de Caim também foi sórdido, ele não tinha motivo nenhum para isso, Lameque muito menos. Os filhos de Deus se misturam depois com a descendência de Caim. Nós tínhamos duas descendências ali no relato de Gênesis. Uma que vem de Sete, porque Caim morreu, depois Eva teve Sete, o filho chamado Sete, e dessa descendência do filho de Sete começou a se louvar o Senhor, o nome do Senhor começou a ser engrandecido. Então grandes homens vêm dessa linhagem, da linhagem de Sete. Só que os filhos de Sete, muitos da descendência de Sete, começaram a se misturar com a descendência de Caim, e o mal foi crescendo cada vez mais, foi se corrompendo. Então a linhagem pura ficou muito pequena, né? Uma linha muito tênue aí de descendência pura. Aí. E a maldade se multiplicou. Então a maldade se multiplicou a tal ponto que Deus não teve outra alternativa a não ser destruir o planeta. Então nós vamos agora ao tópico seguinte, Noé. É dito lá em 2 de Pedro, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre um mundo de ímpios. E Gênesis 6:8 declara, porém Noé achou graça diante do Senhor. Então aqui, a gente tem que prestar bem atenção nesse texto aqui, ó. Texto de Gênesis 6:8. Noé achou graça diante do Senhor. Gente que pensa o seguinte, nos dias do Antigo Testamento, o homem se salvava pela obediência, pelas obras, né? Nos dias do Novo Testamento, o homem é salvo agora pela graça. Esse é o pensamento que existe, é uma linha de pensamento teológico que existe no mundo cristão. Mas Gênesis 6:8 nega isso. Então, nós vamos ficar com quem nessa história toda? Né? Eu vou ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus declara que Noé achou graça. Achou graça. Isso aqui não é qualquer graça. Essa palavra graça aqui é a mesma que é usada muitas e muitas vezes da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, para se falar do dom imerecido de Deus. O dom imerecido que nós comentamos lá quando falamos do gráfico. Quando comentamos o dom de misericórdia. Né? Aquele dom ali que aparece em Romanos 6:23. Né? É o dom gratuito de Deus. Nós somos salvos pela graça. Noé achou graça. Noé foi salvo pela graça. Foi salvo pela graça. A descendência pura de Sete foi salva pela graça. Todos os antediluvianos poderiam ter sido salvos pela graça. Deus ele chama Noé, ali no meio daquela geração corrupta. Deus não destrói o mundo assim à toa. Chega assim, ó, cansei do mundo, vou destruir. Não. Ele escolhe um profeta. Noé foi um profeta. E ele ordena que o profeta, ele faz uma aliança. Essa é a primeira aliança ali. Né? Nós vamos comentar já já. Ele faz aliança com Noé.
e fala assim, olha, você vai construir uma arca, vai entrar com a sua família, né? E eu vou destruir o mundo. Só que ele não ia fazer só isso, ele ia pregar durante 120 anos sobre esse acontecimento. Olha, 120 anos é muito tempo pregando. E a pregação de Noé alcançou o mundo todo foi alertado a respeito do que Noé falava, mas não quis dar ouvido, né? O mundo não quis ouvir. E aí, quando o dilúvio veio, não achou ninguém, a não ser a família de Noé. Não quer dizer que ninguém tenha se convertido com a pregação de Noé. Muitos ouviram a pregação e morreram, outros já eram fiéis antes também, da linhagem de Noé, por exemplo, Matusalém, não alcançou o tempo do dilúvio, ele morreu um pouco antes. E ele morreu firme na fé. Então está selado, ele foi salvo. E outras pessoas ouviram, mas a maioria ouviu e não atendeu o chamado. E aí veio o dilúvio, né? É dito aqui que ele era um pregador, não era um pregador da justiça. E ele pregava a verdade, assim, ele teve que pregar essa verdade sobre o dilúvio num mundo de ímpios, de pessoas terríveis. Então nós vamos ao próximo tópico, declarar aliança com Noé. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Gênesis 6:18. Noé achou graça diante de Deus e a sua família também achou graça diante de Deus. E Deus agora faz um pacto com a família, com ele, com Noé e sua família. A família, ela é agraciada com esse pacto aí. Ele faz um acordo com Deus. Lembra que o acordo tem direitos e deveres, né? Se Noé cumprir sua parte nos deveres, Deus cumpriria sua parte no direito. Ele tinha que construir uma arca. Veja que a aliança, ela exige obediência. A aliança sempre tem obediência, sempre tem deveres. Então não adianta querer fugir. Hoje é o pensamento muito comum também de que na nova aliança, a aliança que nós vivemos, não existem deveres. O homem está livre dos deveres. As pessoas confundem aquela passagem de Paulo que fala que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós vamos comentar sobre isso nesse período, nessa temporada aqui de estudos, e vamos entender o que significa isso, o que significa não estar debaixo da lei. Não estar debaixo da lei não significa estar desobrigado da obediência, estar desobrigado dos deveres. Não existe isso. Não tem como. Deus não é um Deus de anarquia, né, de rebeldia. Não ele declara, né, ele declara na palavra de Deus, quando ele voltar, muitos vão se apresentar diante dele. Na verdade, isso é uma figura, né? Nós sabemos que na volta de Jesus tudo já vai estar. Isso acontece agora, nesse momento. Nós estamos sendo avaliados por Deus. Quando Jesus vem, ele já traz a sua recompensa. Então, essa avaliação que é declarada por Jesus acontece agora. E ele fala assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, não, mas Senhor, nós não, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos enfermos, não fizemos muitos milagres. E ele fala assim: não vos conheço. Ele declara: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra para iniquidade ali é anomia. A palavra em grego é anomia. Ou seja, nomos significa lei, significa ordem, né? São os deveres. Então, anomia é o contrário, é quem vai numa linha contrária dos deveres. Né? Essa partícula A na palavra anomia aí, ela significa negação, ela nega a lei. A palavra anomia significa isso, né? Ela significa uma ausência de lei e de regra, um desvio das leis. Né? A pessoa se desvia. Então Jesus declara assim: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês, vamos colocar no significado bruto aí do texto, vocês que se desviam da lei, vocês que se desviam dos deveres. Que deveres? Os deveres da aliança. Lembra que eu falei que a aliança ela é um assunto presente em toda a Bíblia. Para a gente poder entender os textos bíblicos, os textos sagrados, nós temos que entender a aliança, porque tudo está dentro do contexto da aliança. Deus não está falando de qualquer anomia, de qualquer a desobediência ao Estado, desobediência às leis da nação, do país, às leis sociais. Essas também estão inclusas, porque Deus fala que nós temos deveres para com a sociedade também. Mas muito antes que isso, nós temos deveres para com Deus.
E então nós temos deveres estabelecidos nessa aliança. E os deveres estabelecidos se encontram lá, né, relatados no capítulo 20 de Êxodo. Você não sabe quais são os deveres? Leiam lá. Leia lá, capítulo 20 de Êxodo. Ali nós temos os deveres da aliança. Aí você pode falar, mas o Êxodo aconteceu depois de Noé. Não. Em Êxodo foi só confirmado ali os deveres. Ele foi registrado em pedra. Foi confirmado. Mas esses deveres já existiam antes. Isso também, fazendo-se uma análise do Gênesis, nós vamos encontrar esses mandamentos ali distribuídos antes mesmo da lei ser dada no Sinai. Então vamos lá. Aliança com Noé. Nós vemos nessa aliança que Deus ele toma a iniciativa, como eu já disse, né? Ele quem toma a iniciativa toda vez. A palavra que ele usa quando ele conversa com Noé é estabelecerei. Estabelecerei. Essa palavra vem do hebraico requim, que significa manter ou confirmar. O que Deus está falando assim, olha, ó Noé, eu estou mantendo, estou confirmando a aliança com você. Estou confirmando a minha aliança. Então, para ele confirmar uma aliança, é porque já havia uma aliança anterior. Já havia um compromisso anterior. Que compromisso é esse? O compromisso que foi feito ali no Éden. A aliança edênica, ela na verdade ela é confirmada agora com Noé. Quando a gente fala de aliança noética, é a mesma aliança. Mas, como eu disse para vocês, tem elementos a mais. O elemento a mais aqui nessa história é qual? Né? Iria cair um dilúvio, Noé teria que construir uma arca, ele teria a parte nele nessa aliança aí, a parte que lhe cabia também nessa aliança, além do que já havia sido proposto no início, era de construir essa arca, de anunciar esse evangelho aí para o povo daqueles dias, para que eles se convertessem e também não fossem destruídos pelo dilúvio, certo? Tópico seguinte, o sinal do arco-íris. Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 12 e 13. Quando eu li isso aqui, né, um tempo atrás, eu achava que o arco, ele era arco da aliança porque ele tinha o formato de um anel. Né? E eu estava enganado, não é isso não. Não tem nada a ver isso aí. Não é porque ele tem formato de anel de um círculo não. Às vezes até existem arco-íris no céu que ficam assim, eles não formam um arco, eles formam realmente um círculo em volta do Sol. Quando a luz do Sol ela passa por partículas de gelo, né, de minúsculas de gelo que se encontram no ar, a gente encontra aquele arco, aquele anel solar, assim, é muito bonito também de se ver. Até a Lua também, a Lua consegue fazer a mesma coisa. Não sei se alguém já viu um arco-íris da Lua, né? Eu já vi. E é bonito também. Mas o arco a que se refere aqui, no livro de Gênesis, é o arco, não é o arco completo, não, é aquele arco, o formato de arco mesmo, arco. E a gente vai entender por que é chamado de arco aqui. Na Bíblia não se fala arco-íris. Arco-íris é um nome que ele recebeu por parte dos gregos, porque havia uma deusa grega chamada Íris, que ela se manifestava ali, a caminhada dela no céu produzir aquele show de cores. É assim que os gregos entendiam aquele arco no céu, aquele arco colorido no céu. Aqui no Gênesis, a palavra que é usada para arco é keshet. E keshet significa só arco. Mas não é qualquer arco. Essa palavra é usada na Bíblia para se referir ao arco de guerra. O arco que o soldado usava para ferir os seus inimigos, né? Para atingir os seus alvos. Né? Então, é um arco de guerra. E o interessante é que esse arco da aliança, quando termina, quando as águas baixam ali e Deus conversa com Noé e com a sua família, e Noé apresenta o sacrifício ali, aparece o arco no céu, o arco da aliança. Deus declara a Noé que aquele arco ali é uma confirmação, todas as vezes que alguém visse o arco, aquele arco no céu, era para lembrar da aliança que foi feita. E muita gente olha o arco hoje e não esquece disso aí. Toda vez que você vê o arco, toda vez que você vira o arco no céu, entenda isso.
esse arco ele é uma confirmação da aliança. A aliança continua vigente. Deixou de ter arco? Parou de existir arco? Não deixou de ter arco e nem deixará. Quando a gente vê lá no livro de Apocalipse, no Apocalipse é dito assim que existe um arco também sobre o trono de Deus. Sobre o trono de Deus há um arco. Sempre haverá trono de Deus e sempre haverá esse arco. Porque a aliança de Deus com os homens é eterna. É eterna. E por que arco? Né? Então agora por que arco? Como eu disse, a palavra keshet, ela se refere ao arco de guerra. Aquele arco colorido, bonito, que aparece no céu, é um arco de guerra. Só que ele não está apontado para o homem. Né? Existe nessa confirmação da aliança aqui de Noé, de Deus com Noé, existe uma diferença. Embora as obrigações da aliança, né, os deveres do homem já estejam subentendidos, porque é uma confirmação da antiga aliança, e a aliança no Éden nessa aliança no Éden já havia ali as obrigações nunca deixaram de existir. Deus não as repete aqui. E existe um motivo para isso. O motivo é o seguinte: o homem ele não tem nada, né, embora ele obedeça, a salvação a salvação que lhe é concedida é dom imerecido. Então isso não é repetido aqui para que fique patente o seguinte: olha, Noé, você se salvou não é porque você obedeceu, você se salvou porque eu tive misericórdia, eu ofereci, você achou graça, você e sua família, e qualquer um outro, a partir de agora em diante, né, assim como antes, depois disso continua igual, minha aliança foi confirmada e continua a mesma coisa, você só se salva pela minha graça, pela minha misericórdia, não existe outro meio, outra forma de salvação. E por que o arco? O arco deveria estar apontado para os homens, porque os homens é que deveriam morrer. Mas o arco está apontado para o céu. Entenderam aí o significado da história? Quem morre nessa história não é o homem. Quem morre nessa história, nessa aliança que Deus estabelece com o ser humano, quem morre é o descendente da mulher, como estava lá no Gênesis, como foi escrito lá. O descendente da mulher seria picado no calcanhar pela serpente. A morte dele já estava predita ali. E agora o arco vem confirmar isso também. O arco está apontado para o céu. É o Filho de Deus quem vai dar a vida pelo ser humano. Então, agora que você ouviu isso, né, na verdade a gente pode tirar muitas e muitas outras lições sobre o arco também, viu? O judeu, existe na tradição judaica o entendimento que o arco também é um símbolo das orações. Então, por exemplo, quanto mais você estica o arco, quanto mais a corda está próxima do seu peito, do seu coração, mais distante a flecha do arco vai viajar. Ela vai ser disparada, muito mais distante. Assim também como a oração. A oração, quanto mais próxima, quanto mais íntima, quanto mais fervorosa, maior será o seu alcance, maior será o seu impacto. Não é uma ilustração muito bonita. Também se tira dessa figura do arco, né? Vem da tradição judaica isso aí. Então é isso, ó. Quando você olhar o arco da aliança no céu, entenda, o arco é um pacto, é um acordo entre Deus e os homens, e nesse pacto existe uma promessa, né? Existe uma promessa de que Deus não vai mais destruir a terra com água, mas não quer dizer que ele não vai destruir a terra, ele vai destruir, porque quando ele voltar, as coisas serão purificadas com fogo. Então vamos ao tópico final. Ficou somente Noé. Esse aqui daria também um vídeo só. Eu queria muito fazer outros vídeos também com outros temas, né? Orem aí para que eu consiga. Também eu vou orar daqui também para conseguir fazer outros temas, né? Temas além do que nós estudamos aqui na lição, temas complementares. Porque essa questão que nós vamos falar agora é uma parte muito bonita da compreensão do Evangelho, das alianças, do concerto de Deus com os homens, do plano da salvação, da forma como Deus trabalha com o homem. É dito aqui em Gênesis 7,3 que somente Noé ficou, né, de todo aquele povo no mundo,
que havia de todas aquelas famílias, somente Noé e sua família ficaram ali diante do Senhor. Então o texto fala assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ficou somente Noé. Olha, uma análise aqui da palavra ficou, a palavra que foi usada aqui no texto. A palavra ficou vem da raiz hebraica saar. Essa mesma raiz aparece em outras palavras do Antigo Testamento que vão expressar a ideia de remanescente. Aquele que sobra, aquele que resta. Nós estudamos no livro de Isaías, no trimestre passado, você pode procurar nos vídeos, e em vários momentos nós falamos sobre o remanescente. Isaías falava sempre de um resto. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, somente um resto, somente um remanescente seria salvo. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, fala sobre o restante dos fiéis, né? Nós temos ali o diabo, lá no capítulo 12, perseguindo a mulher que é um símbolo da igreja. E nos últimos dias ele vai fazer guerra contra o restante. Ali o restante também é o remanescente. Então a palavra remanescente ela aparece muitas e muitas vezes na Bíblia, não só em Isaías, não só aqui em Gênesis. Muitos profetas usam esse termo, essa linguagem. Por que ele usa esse termo? Porque Deus sempre teve, na história da humanidade, do início e até o fim, ele sempre teve um povo fiel. Ele chama esse povo fiel de remanescente, é sempre aquele que sobra. Então, naquele momento de grande apostasia, parece que o mundo não tem mais jeito, como era o caso do mundo antediluviano, a esperança não acaba. E existe ali um fiozinho de ouro passando ali no meio daquelas trevas todas. Esse fiozinho de ouro é o remanescente, ele é a esperança. É com esse povo aí, esse restante, que Deus vai fazer brilhar a sua luz e a luz vai alcançar ainda muitas pessoas. E muitas pessoas serão convertidas. Então Deus tem ali a sua tropa de elite. É como se fosse a tropa de elite, aqueles que permanecem fiéis a qualquer custo. Então Deus sempre tem o seu povo fiel. E no livro de Apocalipse, ele chama a sua igreja, porque o Apocalipse 12 está se tratando da igreja. A igreja fiel, a igreja da antiga dispensação e da nova também. Ele chama a sua igreja nos últimos dias de restos, de remanescente. Ou seja, tem um fio ali nos últimos dias que vai manter a luz e que vai pregar a sua luz com toda a sua força. E o que nós aprendemos sobre isso então? Tanto você quanto eu podemos fazer parte desse remanescente, podemos ser esse remanescente. Nós podemos manter, nós temos o dever de estudar a palavra de Deus com profundidade e nos aplicarmos, não só estudo, não se esqueça que na parte da aliança nós temos deveres, temos obrigações. E nós, humanamente falando, não temos condições de cumprir esses deveres. Mas pela fé no sangue de Deus, no sangue do Filho de Deus, no sacrifício dele e na intercessão dele no santuário celestial, nós seremos capazes de cumprir os requisitos da lei. Nós seremos capazes de sermos obedientes. O interessante, vamos ler o texto de Apocalipse, porque às vezes eu falo em obediência aqui e parece que é invenção da minha cabeça. Emerson, não existe isso, essa parte de obediência já acabou, o homem não precisa obedecer mais nada. Olha, o homem não precisa e nunca precisou obedecer para ser salvo. Essa é a grande questão. O homem nunca precisou e Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu para que o homem obedecesse para ser salvo. Há aspectos da aliança no Sinai que apontam para isso, mas na verdade Deus estava ali lidando com o povo justamente para educá-los, para ensiná-los de que não havia possibilidade deles obedecerem por si mesmos. Eles não tinham condições de cumprir a aliança pelas suas próprias forças. Então, por isso que sempre houve a aliança da graça. A aliança da graça, ela é eterna, porque a aliança da graça, ela diz ao homem: olha, você não tem condições, mas eu quero que você seja obediente. Eu preciso que você obedeça, mas você não tem condições. Então, o que eu faço? Eu cumpro as condições, eu cumpro aqui de antemão, eu pago a dívida. Pronto, você não tem mais dívida.
Está paga a sua dívida. A parte que você deveria dar para você conseguir a sua vida eterna, a sua liberdade eterna, você não tem dinheiro, você não tem condições, eu pago, está pago. Jesus vai, morre na cruz e paga o preço. E não só isso, Jesus cumpre a obediência perfeita, aquela que Deus exige, aquela justiça perfeita que agrada a Deus. Ele cumpre. E agora ele coloca na nossa conta. Aí nós estamos livres agora para pecar? Não, de forma alguma. Agora é graças a esse bem que nos é imputado, nós temos agora a oportunidade de usufruir da graça que vai nos fortalecer no caminho do Evangelho, e aos poucos nós vamos aprendendo a mudar as nossas inclinações, a mudar a nossa vida, a andar conforme os caminhos do Senhor, a obedecer os deveres, as exigências da lei. Nós vamos conseguir obedecer perfeitamente? Não, nós não vamos conseguir obedecer perfeitamente, porque nós somos imperfeitos, não tem jeito, nós somos imperfeitos. Ainda que a gente fizesse tudo direitinho, mas nos mínimos detalhes, nós ainda seremos pecadores impuros, e nós seremos aceitos somente pela graça de Deus, mas essa graça não nos desobriga, faz parte desse plano da nova aliança, essa obediência continuada e ascendente, né, um aperfeiçoamento diário. Isso se chama na Bíblia de santificação, processo de santificação. No processo de santificação, nós vamos readquirir a imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá no Éden. Que Deus abençoe você e sua família. Continue nessa caminhada, continue firme aí estudando o tema das alianças. Até o próximo vídeo. Tchau.